Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de trazer um vídeo acerca de um assunto que é muito ventilado na igreja, é sobre o dízimo. Nesse vídeo eu não vou mostrar se é contra ou a favor, se o dízimo deve continuar ou não. Eu sou a favor de que o dízimo ele é legal, ele continua sendo ensinado e admitido nas igrejas. Porém, eu quero falar outro assunto, mas antes eu gostaria que os irmãos dessem um joinha, né, um like aí e compartilhassem esse vídeo para que possa divulgar e outras pessoas possam se inscrever. E após se inscrever, irmão, eu gostaria que vocês acionassem o sininho, porque aí vocês receberão outros vídeos para realmente vocês verem aí. Esse vídeo, eu não sou o dono da verdade. Espero que esse vídeo ele possa trazer crítica construtiva, positiva ou até mesmo negativa, para que vocês possam analisar e, se possível, você contestar e mandar para mim algumas coisas, certo? Então, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus? E ele pergunta, em que possamos te roubar ou em que havemos de roubar? Nos dízimos e nas ofertas. Dentro desse tema, eu gostaria de perguntar o seguinte: é correto dizer que devemos dar o dízimo? É correto dizer que devemos devolver o dízimo? Ou é correto dizer que devemos pagar o dízimo? Vamos analisar a cada uma. Se nós pegarmos o primeiro, dizer, é correto dar o dízimo? Acredito que a maioria vai dizer que não. E quando nós perguntamos por quê, ele vai dizer, para se dar alguma coisa a alguém, preciso primeiro possuir. E como lá no Salmo capítulo 24, versículo 1 diz, que do Senhor é a terra, o mundo e sua plenitude, e tudo quanto neles habitam. E Ageu capítulo 2, versículo 8 diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Então, se nós não temos nada, se nós não possuímos nada, como é que nós vamos dar a Deus? Então, essa é a resposta. Quando dizemos é correto a gente dizer que devemos devolver, eu acredito que 100% do que aceitam dízimo vai dizer que sim. E quando nós perguntamos por quê, ele diz simplesmente o seguinte, porque se nós não temos nada e tudo é Deus quem dá, então nós temos que devolver. Isso aí eu acho o seguinte, que devolver traz a ideia de empréstimo. Ou seja, Deus nos empresta algo para que depois possamos devolver, certo? Então eu não concordo muito com esses dois termos, até porque, primeiro que dar significa ceder gratuitamente, significa entregar como presente ou oferecer algo a alguém. Mas dar também tem o sentido de pagar. Por exemplo, quando eu digo assim, eu dei R$ 60 por este livro. E dar também tem o significado de troca. Quando eu digo, dei o dinheiro por este carro. Então veja que dar pode tanto significar presentear, pode significar pagar e pode significar uma troca. Devolver também significa dar, entregar, enviar de volta e restituir ao seu verdadeiro dono. Mas devolver também tem sentido de pagar. Por exemplo, quando se diz uma operadora de serviço se comprometeu diante do PROCON e do seu cliente devolver o valor pago em dobro por serviço que ele não tenha solicitado. Devolver também significa recusar. Quando eu digo assim, devolvi a carta injuriosa. Quando eu digo também, devolvi o insulto, ou seja, eu não aceitei, eu recusei o que a pessoa tinha me feito. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente se deparar com termos como dar e devolver. Por quê? Porque lá em Jeremias capítulo 20,
versículo 7, diz: me iludiste, ó Senhor, e fiquei iludido. Essa palavra iludir aí, no hebraico, é patá, que significa enganar, iludir, persuadir e etc. Será que Deus ilude alguém? Porque iludir é dar falsas promessas, entendeu? E Deus não dá falsas promessas a ninguém, Deus não ilude ninguém, Deus não engana ninguém. E significa também persuadir. Então pode ser que lá signifique: tu me persuadiste, Senhor, e fiquei persuadido. Porque persuadir significa levar alguém a acreditar ou aceitar alguma coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Ainda em Malaquias 2,16 diz o quê? Eu, Senhor, odeio o divórcio. Essa palavra para odiar no hebraico é saner, que significa odiar, aborrecer e por aí vai. Tem muito significado, né? Então, se Deus odiou ou se Deus aborrece o divórcio, a gente tem que ter cuidado. Então, veja bem, não seria mais correto dizer que devemos pagar o dízimo? Alguém vai retrucar logo de cara: não, porque dízimo fala de obrigação, e ninguém dizima por obrigação. Um determinado pastor, em um dos seus vídeos, disse o seguinte: dízimo não é uma obrigação. Dízimo é um convite de Deus para a partilha. E sendo um convite de Deus para a partilha, é uma obrigação. Ora, isso está me parecendo um paradoxo. Paradoxo é uma contradição. Paradoxo é uma opinião contrária ao senso comum. Por exemplo, quando eu digo assim: falo menos quando emudeço. Como é que eu consigo falar menos se eu estou mudo? Então, isso é um paradoxo. Então, eu não posso realmente dizer que o dízimo não é uma obrigação, mas é um convite de Deus. E sendo um convite de Deus, é uma obrigação. Então, entre uma das coisas, eu quero dizer o seguinte: que o dízimo é uma obrigação. Porque se Deus me faz um convite, então eu tenho a obrigação de cumprir. Então, isso tudo é o que eu estou realmente mostrando. Não seria mais correto? Certo? Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele ensinou que é dever da igreja sustentar os líderes que trabalham integralmente nas igrejas. Paulo ensinou isso. Na lei natural, se nós temos a responsabilidade de sustentar quem trabalha para nós no governo, de sustentar para quem nos defende, ou seja, os policiais, e nós temos também a responsabilidade de sustentar aqueles que trabalham no bem comum, ou seja, os servidores públicos. A gente paga tudo isso aí através dos nossos impostos. Então nós temos a obrigação. E veja que Paulo disse que nós devemos. Então dever fala de um mandamento, fala de uma obrigação. Então é dever do crente sustentar, porque Paulo disse: aqueles que pregam o evangelho também vivam do evangelho, né? Então é um dever. Outra coisa, se a gente tem a responsabilidade de sustentar todas as pessoas que eu citei, por que não temos a responsabilidade de sustentar todos os que trabalham integralmente na igreja? Não é? Isso é a lei natural. Os bons costumes, assim como o dever, é sentir-se na obrigação por estar sujeito a isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4 ao 14. Se pela lei é uma obrigação, mas pela graça é facultativo, o que é ser facultativo? É o que pode ser feito ou não. É por haver escolha e não obrigação. É algo optativo e sem obrigação. Então, quando dizem facultativo, é porque eu tenho a escolha de ser ou não, de fazer ou não, de cumprir ou não. Então, se o dízimo pela lei era uma obrigação, mas pela graça agora é facultativo, então eu dou se eu quiser, porque eu tenho duas opiniões, correto? No próximo vídeo nós daremos continuação.
Não esqueça de dar um like, um joinha, de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, tá certo? Que Deus abençoe.